Olá pessoa, saiba que o mar primordial é algo muito comum em diversas mitologias. E no episódio de hoje eu vou explicar melhor o que é isso. Então, aguarda aí. Sempre lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e curte aí o vídeo para você não esquecer de fazer isso depois. E também lembrando que o Mitografias tem diversas outras atrações. Temos textos lá no site, mitografias.com.br, mas também temos o podcast. Tudo, links aí de tudo vai estar na descrição. Inclusive, todo esse projeto só existe graças aos nossos apoiadores. Caso você queira manter esse projeto vivo, pode apoiar em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. O mínimo da ajuda de cada um de vocês aí já é muito para mim, já ajuda bastante. Então eu agradeço demais a quem está apoiando. E agora vamos para o conteúdo aí do episódio. Hoje eu vou falar então do mar primordial, ou então oceano primordial, ou então águas primordiais, né? Por esse nome, primordial, talvez já dê para perceber que se trata de algo relacionado aos mitos de criação, às cosmogonias. E é algo que a gente encontra em muitas culturas, muitas mitologias diferentes, pelo mundo todo. Inclusive até, tem muitos estudiosos de mitologia que fazem algumas classificações de tipos de mitos de criação, né? Esses mitos do qual mostra a origem do universo têm suas classificações. Isso é algo bem interessante e bem complexo que eu vou falar futuramente, mas dentre esses tipos de mitos de criação, tem alguns que mostram que tudo veio do caos, alguns que tudo veio do nada, e em alguns casos algumas pessoas consideram tipo, isso a mesma coisa, né? Mas também tem um outro tipo que é chamado do mergulhador terrestre. Todos esses têm uma relação com o oceano primordial, justamente porque as águas primordiais seriam esse caos, esse nada, né? E aí no caso do tipo do mergulhador terrestre, mostra-se que uma entidade ou um ser ele desceu até as águas primordiais para trazer a criação, ou então os elementos para fazer a criação. Então nesse episódio aqui eu vou rodar por algumas mitologias, né? Vamos começar aí pela grega. Na mitologia grega, numa das obras mais famosas, que é a Teogonia, justamente não tem um mar primordial. Nesse caso, não tem ali, não é dito algo desse tipo, né? Existe um caos, mas não nesse aspecto. Por outro lado, na Ilíada, o Homero ele cita que Oceano e Tétis são os deuses pais de tudo, pai de todos os deuses, pai de todo mundo, né? E Oceano e Tétis, pelo próprio nome Oceano, né, já percebe que são divindades das águas, né? São personificações das águas. Então é um casal divino que personifica os mares primordiais, sendo eles, então, os antecessores de todas as divindades. No orfismo, que traz narrativas que variam do comum da mitologia grega, a gente tem o tempo nascendo em algumas versões da noite ou então das águas. E é interessante, mesmo nesse que coloca da noite, a noite é vista como esse mar, né, assim, basicamente. Não é necessariamente uma divindade em si, mas tem outras variações que coloca que veio das águas. Inclusive até essas que traz que o tempo, o Deus tempo nasceu das águas, tem um que bem filosófico, é algo muito que os filósofos trataram muito dessa versão, né? Então na própria filosofia grega antiga também tem muito disso, de um mar primordial. Indo agora para a mitologia mesopotâmica, a gente tem Apsu e Tiamat, que é um casal de divindade, e eles são muito semelhantes ao Oceano e Tétis que eu falei agora há pouco, porque são duas divindades primordiais que são personificações das águas, né? Muitas vezes é até dito especificamente das águas salgadas e águas doces. Inclusive até Tiamat e Tétis, alguns estudiosos dizem que tem uma origem comum. A própria palavra, né, o nome, teria uma origem que significaria mar, né, ou profundidade. Então, no caso de Tiamat, seria uma versão de Tétis ou vice-versa, né? E aí ambos um casal de divindades do mar. E no mito de criação da Mesopotâmia, a gente vê que eles sempre existiram e sempre tiveram lá, e aí tem toda a questão do Enuma Elish, do qual o Marduk, né, uma divindade, luta contra Tiamat e acaba com o reinado dela e se põe, né, como líder. Então tem essa troca
de gerações, mas a Tiamat sendo algo primordial, né? Sempre estando lá. Agora vamos para a mitologia egípcia, onde a gente encontra Num, que é o mar primordial nessa cultura, e se encontra em várias cosmogonias, né? A mitologia egípcia também tem vários mitos de criação, e em algumas versões Num é simplesmente o mar primordial, em outras é uma divindade mesmo, né? É também, né, o mar primordial, mas é uma divindade. Então é uma personificação, né? Em algumas versões é, em outras não. Depende do qual mito de criação você tem, mas é ali a divindade primordial do qual nasce os deuses criadores. Em outras culturas, por exemplo, a gente tem na cultura Maori, dizendo que no início havia apenas escuridão e as águas. Isso é bem interessante, então a gente também coloca as águas muito com essa conexão de algo escuro, né, por ser no início, né, digamos que antes de existir a luz, né, antes de fazer existir a luz, seria algo desse tipo, né, mas as águas estavam ali também. Na mitologia hindu, um dos mitos de criação é dito que um ovo surgiu justamente do mar primordial, e dali que surge tudo o restante da criação. Lembrando, ovo também é uma imagem muito comum em mitos de criação, com certeza vai ter aí mais pra frente um episódio sobre isso, né? Mas diz aí se você quer saber mais sobre o ovo cósmico, o ovo primordial, o ovo da criação, né? Que faz parceria aí com essa ideia do mar primordial, né? Também. E um outro exemplo, na mitologia finlandesa, a gente tem que é dito que no início havia apenas as águas e o céu. Claro, a gente tem muitas outras mitologias, né? Eu apenas citei aqui os exemplos. Diz também se você quer que eu conte alguma dessas narrativas, tá? Já tem alguns episódios e alguns mitos de criação, como por exemplo da Mesopotâmica, falando sobre o Enuma Elish. Então lá dá para saber mais detalhes sobre como o mar primordial é tratado naquela cultura, mas eu dei outros exemplos. Diz aí se você gostaria que eu contasse esses mitos específicos. Não vou contar todos aqui para não ficar muito longo, né? Então tô dando os exemplos para mostrar o quanto isso daqui tá pelo mundo todo. Porque também, né, se a gente for pensar no mundo todo, também tem mar, tem as águas, né, no mundo todo. Então é natural pensar ter essa imagem. E é curioso que essa ideia vai até além do próprio mar, né? Tipo, o mar primordial vai além do própria ideia de mar em si. Porque sempre quando normalmente, né, é visto que é um mar primordial da onde surge algo, né? Da onde surge a criação, né? Por isso até é primordial, né? E a gente tem alguns outros aspectos que é semelhante, mas não é especificamente um mar, né? Eu citei no Orfismo a noite faz um papel desse tipo. Ela seria entre aspas, um mar primordial, só que é uma noite em si, porque dela surge o deus do tempo e dali vem toda a criação. O caos hesiódico, como eu falei, não faz realmente essa função, né? Quem interpreta que a criação do Hesíodo, né, o mito de criação posto ali na obra, coloca-se que Gaia e outras divindades são filhos do caos, até dá para interpretar dessa forma. Mas essa é uma interpretação não muito ok, né? Ali não fica muito claro tá sendo dessa forma, né? Por outro lado, o caos na Metamorfose, da obra do Ovídio, esse sim é um mar primordial, né? Muitas vezes até as pessoas chamam até de sopra primordial, porque é dito que é um caos onde tudo tá ali, né, os elementos da natureza estão ali de forma desorganizada que vão surgir para se organizarem e criarem todo o cosmos, né? Então ali é uma sopa primordial, é um mar primordial, né? Dali realmente vai surgir o nosso universo. E algo interessante, uma análise interessante também num quê de mitologia comparada a gente pode fazer, que é o seguinte, aqui eu mostrei então que o mar primordial ele está relacionado à criação, é dele que surge tudo, né, seguindo esses exemplos que eu pus. Querendo ou não, isso é para cosmogonia ou então para uma teogonia, né, já que surge o universo, surgem os deuses. Mas a gente tem alguns mitos muito mais voltados para os seres humanos, que são justamente os dilúvios. E o dilúvio também é uma imagem vista em diversas culturas diferentes, cujo objetivo sempre é de destruir toda a humanidade, então é um fim, mas para um recomeço. Né? Sempre sobra algo ali para vir a próxima geração, né? Então é um fim, mas é também um começo. Justamente um começo vindo das águas. Só que é curioso, porque é um começo vindo das águas, de certa forma, só que só para os humanos. Porque a gente já teve um mar primordial na cosmogonia, do qual veio todo o universo e os deuses.
e aí em algum momento destrói-se a humanidade, mas aí tem um novo começo dela, justamente no momento em que as águas estão dominando tudo, onde existe apenas as águas ali. Isso não influencia os deuses, mas influencia a humanidade. É um dilúvio, ele é quase que uma nova antropogonia, né? Uma nova origem da humanidade, vindo da água, né? Não necessariamente que os humanos venham da água, né? Mas tem toda a água ali e é um mito que mostra uma nova origem, né? Então um dilúvio, de certa forma, ainda está trabalhando com essa ideia de um mar primordial, em algum aspecto. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado aí. Não sei se você já tinha ouvido falar dessa ideia desse mar primordial, né? Dá para ir muito além disso, porque tem muitas culturas, né? De novo, né? Se quiserem aí mito, que eu conte, né, os mitos que utiliza essa ideia, essa imagem, comenta aí, né? Vai ser interessante, né? Já contei alguns, mas espero que tenha gostado, espero que tenha entendido, né? Visto como isso se repete em diversas culturas. E então, curte aí o vídeo, comenta aí o que achou. E se quiser apoiar o projeto, sempre lembrando, apoia.se/mitografias e catarse.me/mitografias. E até mais.